Amados, boa noite, graça e paz. Vocês já estão cansados aqui, né, de me ouvir, Fabiana ali, né? Eu também estou doido para ver minhas meninas já. E, e é um tempo muito especial aqui, primeira vez em Fortaleza e fico muito mal acostumado. Já cheguei ali, já ganhei umas castanhas e eu acho que eu vou revender lá, né? Porque cada castanha lá em Belo Horizonte é uns, sei lá, uns R$ 10 cada uma, né? Aí eu já fiquei contabilizando quantas tem ali. E tal. Eu estou impressionado com o carinho, com o coração de vocês, e eu acho que isso aqui vai dar muito fruto. Eu acho que essa igreja, formada por essas pessoas, tão servas o tempo todo, as pessoas servindo, querendo te servir, é constrangedor, e isso me lembra muito Jesus. E então eu acho que isso tudo tem muito a ver com o seu coração pastoral. Eu já ouvia falar de você lá, a gente conversou bastante esses dias. Agora eu entendo por que que eles são tão apaixonados por você lá, Samir, Luiz Jesus, por que que o Paulo, né, nosso pastorzão, ele vê tanto valor em você, né, e te escolheu para ser um colega pastor aqui, para a gente andar junto, né? E esse final de semana foi uma data muito especial, porque na nossa igreja nós entendemos que Deus queria que fosse uma igreja para fora, né? No sentido também de andar junto com outras igrejas como colegas. A igreja é uma só. E é um termo horrível, né? Quando você acha que uma outra igreja é uma concorrente, é um não sei o quê. Isso dá vontade de vomitar quando a gente pensa nisso. Eu me converti numa célula dentro da igreja e eu falo, cara, todo mundo tem que andar junto, porque é assim que é o reino de Deus, né? E nós entendemos que era para a gente apoiar com essa jornada nossa, com a visão celular há tantos anos. E, e aí a gente tem vários colegas em cada região do Brasil que nos representa essa visão, e o Orlando pegou isso há muitos anos já. Então, esse final de semana representou de forma oficial que ele é um líder de conexão aqui desse ministério que vai dar ferramenta de trabalho para muitos pastores, tudo gratuito, não tem um centavo envolvido. E isso a gente crê que é a expansão do reino aqui para Fortaleza, aqui para o estado do Ceará. Nós não podemos ter uma cidade tão violenta como é Fortaleza, com tanto de praia linda, tanto de gente legal. Apesar de eu ter sido o cara mais engraçado esse final de semana aqui, né? Mas eu estou dizendo assim, porque Deus deu para vocês o dom do sorriso, da alegria. Estar perto de vocês é bom demais, não tem como ficar chato, né? Então, pensa, tudo isso junto e com as famílias, as pessoas sendo transformadas por Jesus, isso aí é uma dinamite, no bom sentido, se espalha e Fortaleza pode ser sim alcançado por Jesus, não é utopia. Eu acordo, eu durmo sonhando com Belo Horizonte para Jesus, e nosso sonho é 100 mil pessoas, e é isso que nós vamos buscar, e aqui também nós vamos. Entende? Pessoas, são pessoas. Então, eu, de primeira mão, queria, né, comunicar para vocês, a igreja, como um colega aqui, mas que o pastor de vocês é alguém muito admirado por nós lá. A gente conhece muito a família, a história, né? Estamos já há alguns anos e a gente entendeu que ele tem essa visão, uma visão de reino, que ultrapassa as paredes da igreja e se preocupa, se importa com outros pastores. Isso é incrível, né? Então eu queria só fazer uma oração te honrando, né, pastorzão, e consagrando mesmo esse novo tempo na sua vida, junto com a gente na central. Papai, muito obrigado. Será que você pode gentilmente ficar de pé? O seu pastor. Papai, muito obrigado, Deus, porque esse final de semana foi incrível. Pai, tanta gente, tantas pessoas, tanta visão do Senhor, tanta capacitação para a gente servir pessoas, amar as pessoas. Pai, nos importar, Deus, com aqueles que não te conhecem. Pai, nos importar com a nossa cidade, com os nossos bairros, Deus. Pai, reparar nas pessoas, entender que o Senhor ama, Pai, todos, Deus, e que o Senhor tem para cada um, Deus, um chamado, um ministério, Deus, um caminho, Pai, que o Senhor quer encontrar mesmo o coração de todas as pessoas aqui em Fortaleza.
E esse final de semana, Pai, num lugar tão pequenininho aqui, a gente junto, a gente crê, Deus, que daqui vai sair muita coisa, muitos frutos para o Senhor, como a gente encerra essa série hoje, Pai. E a gente quer, em especial, apresentar para o Senhor mais uma vez a vida do pastor Orlando, a vida da pastora Andréia, Pai, toda a sua família, da Vanessa, toda da sua família, Deus, em nome de Jesus, nós aqui consagramos eles, Pai. Pastor Orlando aqui, Deus, como um apoiador aqui, Deus, local, dessa visão, Pai, de expansão mesmo, de crescimento da sua igreja, de influência cristã aqui nesse lugar, não só em Fortaleza, mas no estado de Ceará, e assim o Senhor desejar, Pai, até para fora dos estados, até para fora da nação. Então levanta o pastor Orlando, Pai, com toda a sua história, com toda a sua jornada, Deus, e nós estamos entendendo aqui, papai, que é alguém que o Senhor está levantando mesmo para fazer diferença nessa cidade. Deus, dê para ele, para a casa dele, o que eles precisam. Dê aqui, Pai, para a Casa Viva, Deus, tudo que essa igreja precisa para avançar, para ganhar almas para o Senhor, para discipular as pessoas, para treinar as pessoas, para que elas sejam as suas melhores versões lá fora, Deus, para que elas influenciem, mudem a realidade de Fortaleza, do Brasil. Pai, então, nesse final de semana, Pai, nós entregamos para o Senhor essa conexão, Pai, que vai ser, Pai, agora assim, com todos esses pastores sendo capacitados, treinados pelo pastor Orlando, Deus traz mesmo os pastores, Pai, nós queremos amá-los, queremos capacitá-los, dar para eles ferramentas de trabalho. Eu sei, Pai, que sou estranho para eles, porque eles acham, de graça, parece que vai ter alguma coisa, vão me cobrar. Não, Pai, o Senhor levantou para ser algo puro, algo simples do Senhor. Então, Pai, choca mesmo a sociedade, Deus, e mostrando para eles que nós somos uma única igreja, a igreja de Jesus Cristo, Pai, não tem placa, não tem rosto, não tem um figurão, é o povo do Senhor, é a gente mesmo servindo o Senhor de todo coração, não tem funcionário aqui não, Pai, tem dono, tem gente que ama, que anda pelo corredor, anda pelas casas e se importa com detalhe, que se olha para as pessoas, se importa com os perdidos. Então, Pai, muito obrigado por esse final de semana, em especial por essa consagração, essa liderança. Dê para o pastor Orlando o que ele precisa, papai, para fazer com excelência esse trabalho, que ele tem, Pai, todo o nosso apoio da Central, dessa amizade, nessa parceria tão linda, Pai, visando aquilo que é o alimento do Senhor, que são as vidas para o Senhor, papai. É assim que nós oramos, no irresistível nome de Jesus. Amém, 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 pastorzão. Te abençoe. Falei, pastor André, também profetizei, cadê a André aí, ó? É porque eu perguntei para a André, cadê a Marina, né? A Mariana, a filha dela. E ela estava trabalhando, então eu fiquei com o nome na cabeça, pastora Vanessa, claro. Amados, queria só pedir para meus amigos lá. A Lívia tá aí, ou o Igão, sei, para soltar? Igor, coloca para a gente. Eu queria que você desse uma olhada nesse vídeo bem curtinho. Ele, de forma reduzida, mostra um pouquinho lá da Central, do que a gente está vivendo lá. Uma igreja em células, que vive o amor de Deus e transforma o mundo. A Central incorporou essa missão e a transforma em realidade todos os dias, por meio de suas células e unidades espalhadas pelo Brasil. Somos uma igreja de duas asas. Isso porque acreditamos que o nosso propósito só é completo quando o Evangelho é vivido e compartilhado, no templo e nas casas. Nas grandes celebrações, sentimos a alegria de adorar, aprender e experimentar a grandiosidade do corpo de Cristo. Nos pequenos grupos, as células, abrimos as portas para que mais pessoas sejam alcançadas. Investimos em relacionamentos saudáveis e na comunhão, expandindo o alcance do reino de Deus e aprofundando suas raízes com ensino e discipulado. Essa é a visão celular. Implantada na Central em 2000, promoveu uma revolução na nossa forma de viver igreja, alavancando e potencializando o cumprimento da grande comissão. Quando nós, impelidos pelo Espírito Santo, fizemos a transição para um modelo de igreja baseado em células conforme o Novo Testamento, parece que Deus trouxe de volta todo aquele poder, toda aquela compaixão, todo aquele envolvimento e preocupação de ser uma igreja não presa às quatro paredes, mas uma igreja impactante, influente, que no meio desta geração levasse o Evangelho a todas as pessoas, aonde elas estiverem. Tem sido uma experiência incrível. Nossa igreja foi transformada. Ela não só cresceu em números, mas cresceu em qualidade e em unidade, porque esse é o poder da visão. Graças a Deus, porque o Senhor nos deu um sonho
mas também nos deu a disciplina, a força para implantar e transformar esta visão num projeto de igreja viva, vencedora e impactante. A visão celular é poderosa. Mudou a história da nossa igreja? Está mudando, está alcançando milhares de vidas. Como diz um amigo meu, é só o começo. A multiplicação celular é uma estratégia bíblica para transformar o mundo. A partir dela, a igreja cresce em números e se aprofunda nos relacionamentos com Deus e com o próximo. Na central, toda célula carrega esse DNA, sendo estimulada e conduzida a cultivar a sua multiplicação. Graças a esse posicionamento, experimentamos um crescimento exponencial e hoje abençoamos milhares de pessoas semanalmente. Somamos dezenas de unidades e somos mais de 2.600 pequenos grupos e continuamos crescendo. Uma igreja multigeracional, com ministérios fundamentados na palavra que servem aos nossos irmãos e à sociedade com excelência. Incentivar missões também é parte do nosso chamado. Seja no contexto urbano, via iniciativas como o O2 e a Central na Vila, seja em outros países e estados, nos quais apoiamos centenas de missionários em campo, sendo 2/3 deles atuando em projetos da igreja como o Criança Feliz em Angola e as nossas iniciativas em Itos e no Sertão. Com foco em capacitação e ensino, criamos o MOVA, uma escola bíblica e de liderança que funciona online 24 horas por dia, oferecendo uma experiência personalizada de aprendizado. E com um olhar global para a Igreja de Cristo, iniciamos o DNA Central, fundado em 2010, para desafiar, nutrir e apoiar igrejas e líderes na transição para o modelo celular. Através dele, compartilhamos gratuitamente aquilo que recebemos de Deus, abençoando ministérios do mundo inteiro. O DNA Central já alcançou igrejas em todo o Brasil e em diversos países, além dos milhares de líderes mentoriados. Trabalhando ativamente para participar da maior colheita da história, a Central tem impactado o Brasil e o mundo com o Evangelho. Seguiremos imparáveis, guiados por uma visão bíblica e poderosa, multiplicando a vida de Cristo em tudo o que somos e fazemos até que Ele venha. Uau! Legal demais, glória a Deus, né? Eu fico muito empolgado quando eu vejo, porque é muito mais do que isso, não dá para retratar, cara. Eu sou fruto, né, de uma célula dessa, né? Há 15 anos atrás, conheci Jesus numa casa, né, de um apartamento muito simples. Meu líder, o Marcelinho, eu já falei que o apelido dele era Delfim Neto, ele tinha um óculos quadradão assim, não tinha nada a ver comigo, mas Deus conecta as pessoas e isso salvou minha vida. E, né, 15 anos depois, eu advogado de formação, 3 anos atrás, eu decido vir como integral, né? Eu sou um pastor, eu tenho muito orgulho disso, né? Engraçado que no voo para cá, tinha um senhor do meu lado, a gente estava conversando, e aí ele conversando e tal, e eu vi que ele era um engenheiro e tal, e aí eu puxando papo, né? Porque eu trabalhei na Vale muito tempo, e a gente conversando, mas e hoje, o que que você está fazendo hoje, né? Aí eu falei, não, cara, eu estou fazendo algo muito melhor. Aí, nossa, você foi para onde, né? Tipo, qual empresa que você foi? Eu falei, fui para o melhor, melhor lugar para se trabalhar. Aí ele, Google, o que que é que você foi? Eu falei, cara, hoje eu sou um pastor, eu cuido de pessoas, eu me importo com gente, eu apresento para elas a esperança da vida delas, que é na alma delas, e eu dou o caminho, eu sou um cooperador, eu sou alguém que pega pelo braço, ensina, que mostra o caminho para que elas possam conhecer o dom da vida, aquele que nos resgata das trevas e nos transporta para o reino da luz. E eu comecei a falar esse tanto de coisa que eu já falei com vocês aqui, e esse cara ficou paralisado assim. E tem duas opções sempre: ou encerra o assunto, porque pastor eu não converso, ou a pessoa fica paralisada mesmo, assim, tipo, nossa, esse cara é tão bacana e é um pastor, sabe? E aí ele ficou, ah, tá bom, e virou. Eu falei, ok. E no final ele falou, mas você é de Belo Horizonte, né? Me passa o seu contato.
Depois eu quero ir lá conhecer a sua igreja. Eu falei, pronto. É, o cara de 60 e poucos anos. Eu tenho muito prazer, tenho um orgulho gigantesco de ser um dos pastores, né, da nossa igreja e faço isso com muita alegria. Amo o que eu faço. Amém? Queridos, nós estamos finalizando hoje uma série. Eu, eu fiquei encantado assim com o título. Quem acompanhou as outras aqui? Levanta a mão, deixa eu só entender. Legal. Mas nós estamos indo para o quinto domingo e é sobre João 15. Eu acho que é um dos textos mais incríveis assim. O livro de João, o Evangelho de João, ele é muito profundo, sabe? Eu acho que você está começando a ler a Bíblia. Cara, o Evangelho de João é um excelente livro, assim, para você, porque ele comunicava com muito coração as coisas, e eu sou encantado com isso. A Bíblia fala muito comigo, e eu queria muito te estimular mais uma vez, eu prometo que vai ser a última vez, mas de você ter sua Bíblia de papel. O digital, ele é legal, mas ele é uma alternativa para quando a gente não consegue ter o papel ali na hora. Mas eu faço questão, mesmo que minha mala pesada, eu sempre levo minha Bíblia, porque a gente precisa voltar para o papel. O digital tem nos consumido, nosso dedo vai lá para outros aplicativos. É impossível você conseguir fazer um devocional de qualidade. E sem devocional, gente, não adianta nada. No direito penal tem um princípio que depois eu adaptei para aquilo que a gente vive hoje, mas no direito penal diz assim, olha, do homem vem a convicção, do homem vem a certeza, mas a verdade está nas provas, né? Diz lá o princípio no direito penal para julgar. E hoje eu falo, olha, do homem tem a certeza, mas a verdade está na Bíblia. Então, tá cheio de certezas por aí, tá cheio de filosofia legal demais por aí, tá cheio de coisas que podem encher o seu coração de uma forma muito superficial, te trazer uma alegria momentânea, te trazer convicção momentânea, satisfazer de alguma forma os seus desejos, mas só a palavra de Deus, gente, ela alimenta de fato alguém. O dia que você entender isso, o dia que você tiver um devocional, que eu digo uma rotina, um hábito de leitura, e não só leitura rapidinha, não é uma literatura, é uma contemplação, entende? É de você parar e reparar, entende? Às vezes eu leio, eu não entendo, eu volto, eu falo, não, não é possível. Eu tomei biotônico Fontoura quando eu era pequeno, eu tomei leitinho, não, eu tenho que ter condição de entender isso aqui. Eu volto, falo, Espírito Santo, abre minha cabeça, meu entendimento, aí quando não dá nada, não sai nada mesmo, aí eu vou para os comentários, né? E aí eu vou ver o que aquele teólogo falou, o que aquele pastor falou. Eu, por exemplo, a minha Bíblia, eu ganhei, ele é do Márcio Valadão, comentários do pastor Márcio Valadão, meu Deus, né? E aí eu venho aqui, tem alguns comentários muito amorosos dele, mas o dia que você tiver esse hábito, e começa devagar mesmo, porque ninguém começa dia sim, dia não, mas hoje eu tenho o hábito de fazer todos os dias. Pode ter uma quebra ali ou outra, mas, gente, a sua vida faz assim, ó. Sabe? Parece que 2 anos é 20, 6 meses, e parece que é 6 anos. Quando você faz isso aqui, ó, fica tão mais fácil você fazer isso. E nós estamos precisando é disso, ó, sabe? Quando a gente faz isso aqui, a gente fica mais humilde, a gente fica mais simples, a gente fica mais forte para lutar contra as nossas tentações, aquelas coisas que nos perturbam, para encarar a vida, para sair de uma depressão, de uma crise. Quando você mergulha na palavra, ela te cura da pornografia, ela te cura da mentira, ela te cura da insatisfação, ela te dá prazeres em outras coisas, ela abre sua mente, você começa a enxergar diferente, você começa a se interessar por coisas relevantes, você consegue reparar. Eu estava falando que
Tipo assim, minha esposa me presenteou recentemente um curso lá na Hotmart que fala, né, de como cuidar de orquídeas. Super relevante, né? Muito. O meu irmão falou, pastor, me indica um curso de liderança. Eu falei, como cuidar de orquídeas, porque tem orquídea que é mais complicado do que pessoas, né? Você tem que regar na hora certa, não pode ficar no sol só assim, sem assado e tal. E ela falou, amor, porque você gosta de coisas aleatórias? Sabe, é isso, sabe, cara? Você tem prazer pela vida, você tem prazer pelas coisas a partir do momento que você se conecta na videira. E é sobre isso que a gente vai falar nessa última parte dessa série Uma Vida que Satisfaz. E eu não posso te deixar de perguntar o que tem te satisfeito hoje? Satisfação tem a ver com alguém que ingere alguma coisa. A minha avó falava depois do almoço, eu tô com o meu satisfeito cheio. Alguém que se alimentou e está satisfeito. Mas nem toda comida, nem tudo que a gente se alimenta a nossa mente, o nosso corpo, nem tudo é saudável. Nós estamos numa época de uma pegada muito fit, né? E recentemente eu descobri, porque a Paula, filha do pastor Paulo, ela é nutricionista, ela estava me dizendo assim, olha, o adoçante, os refrigerantes zero, eles não são mais saudáveis. A propaganda, o marketing é, não, açúcar, então toma esse aqui, porque o problema é açúcar. Ele falou, cara, as consequências estão vendo agora, tem coisas muito piores que esses adoçantes, esses alimentos processados estão causando. Então, o tempo todo a gente tem que ficar ligado, o que a gente está ingerindo, o que a gente está consumindo. O mesmo é para a nossa vida espiritual. Se a gente não tem preenchido nosso coração, por exemplo, com a leitura da palavra, com a oração, alguma outra questão espiritual está sendo alimentada em você. A gente está recebendo influência o tempo todo de muitas coisas. Eu me lembro que na faculdade, quando a gente começou o intervalo com Deus, na UFMG, eu estudante de direito e uma faculdade assim, se tem algum estudante de direito aqui, o estudante de direito ele se sente o Deus, né? E aí quando ele forma, né, Lívia, aí ele tem certeza que ele é o próprio Deus mesmo, né? Porque está na mão dele ali as decisões e tal, mas brincadeiras à parte, mas quando eu inicio ali no intervalo com Deus na faculdade, foi um choque assim. As pessoas começaram a me ignorar, as pessoas começaram a sei lá, meio que me evitar, os professores começaram a ser mais rígidos comigo nas correções das coisas. Por quê? Porque não é agradável, as pessoas, elas não querem se alimentar. Por quê? Porque essa aqui, ó, nunca vai ser domesticado. A revelação, ela só vem através do Espírito Santo e a nossa luta não é contra as pessoas. É contra principados e potestades. Então, não é contra ninguém, nós precisamos levar essa luta para o alto. Então, eu fui entendendo que era uma batalha, era uma luta, mas eu precisava me alimentar do alimento correto. Senão, eu ia entrar em combate com as pessoas, eu ia entrar para as brigas com as pessoas, eu ia trazer ciência, conhecimento humano para discutir coisas que não dá para explicar. E eu entendo hoje que isso é muito mais do que eu pensava. Isso é 100% da nossa vida. 100% da nossa vida ela é espiritual. Ou você influencia, ou você está sendo influenciado. Recentemente, uma mãe de um jovem lá de uns 13, 14 anos, na central, ela procurou o pastor Rodrigo, que é nosso pastor de jovens, e falou, olha, eu não quero que você fique estimulando meu filho a liderar uma célula. Ele é uma criança, ele precisa jogar bola, ele precisa passear, ele precisa fazer outras coisas, e ele só fala desse negócio de célula.
Nós vamos viajar agora para a Disney e ele não quer, porque tem a conferência de jovens aqui. Mas ele precisa, a igreja é legal, não, é muito bom tudo que é feito aqui, mas eu não quero esse tipo de responsabilidade para ele. Ele é uma criança, tem 12, 13 anos. E aí o Rodrigo ficou, né, assim, pô, mãe, claro. E aí ele contou a história do pastor Léo, que era o antigo pastor de jovens. Ele falou assim, mãe, deixa eu te contar, você conhece? Lembra do Léo? Lembro. Você lembra da história do Léo? Não. Pois bem, o Léo, com 12 anos, na cidade dele, Araxá, em Minas Gerais, um amigo dele, um amiguinho de 12 anos, ah, que já tinha experimentado maconha, esse menino muito influente, ele começa a levar os meninos assim para jogar videogame e tal, e ele acendia um cigarro de maconha e com 12 anos a sala dele toda já tinha fumado maconha e já estava influenciando ali e tal, e daqui a pouco a escola teve que ser paralisada, teve que ver o conselho tutelar, por quê? Porque os meninos de 12 e 13 anos todos estavam, ou já tinham usado, já estavam usando, já tinham experimentado maconha, e aí isso foi o caos. E aí ele falou assim, e o Léo fala uma coisa, e o Léo depois, a partir disso, ele usa droga e depois, na vida adulta, ele vira um traficante. Foi preso várias vezes em Belo Horizonte, e Deus teve misericórdia da vida dele, ele se tornou um grande pastor, hoje é um dos melhores pastores da nossa igreja. Mas ele fala, mãe, então na vida só tem dois caminhos, ou você influencia, ou você é influenciado. Influenciado. Se você quiser, a gente para de estimular o seu filho a fazer o bem para as pessoas, a ele desde cedo entender que ele é um crente, que vai fazer diferença nesse mundo, e ele vai influenciar na esfera dele para o bem. Porque se não for assim, você pode ter certeza que o mal está agindo e ele vai ser influenciado para tantas outras coisas. Então pode ficar à vontade, o que a senhora decidir, a senhora me fala. E ela falou assim, por favor, treina ele para ser líder, não só líder, supervisor, coordenador e tal. Porque é assim. Amém, queridos? E eu queria que você abrisse então comigo João 15. Particularmente hoje nós vamos falar de João 15, 8, que diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Eu vou repetir. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Pai, fala ao nosso coração. Mais uma vez, Pai, nós declaramos e cremos que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem do Senhor para o seu povo. Tua palavra está sendo lida, está sendo semeada, pulverizada, encontra terreno fértil no coração dessa igreja tão linda, Pai, tão serva, uma igreja nova, uma igreja, Deus, se encontrando a sua direção, e nós cremos que tem tudo a ver com aquilo que o Senhor nos chamou para dar, frutos para o Senhor. Então fala ao nosso coração, nos prepara para esses dias, nos fortalece, adiciona valor à nossa vida, Pai, nos ensina, perdoa os nossos pecados também, Pai. Em nome de Jesus, a gente quer pedir perdão para o Senhor pelos pecados do nosso país, pelos pecados da nossa cidade, por todas as nossas limitações, Papai, tem misericórdia da gente, Jesus, nós cremos que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor, Deus, é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre o mesmo para sempre. O Senhor é um Deus de amor, de carinho, de cuidado, mas também um Deus de juízo, um Deus que vai julgar as nações, os povos. Então nos ensine, Deus, a nos arrepender, olhar para o Senhor, tomar as melhores decisões para as nossas vidas,
baseado na tua palavra. Nos dê, Pai, condição de dar fruto para o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Essa é a nossa oração sincera no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu acho muito massa, assim, eu me conecto muito. Advogado é assim, ele tem que contextualizar, você tem que contar história, você tem que tentar desenhar, porque o juiz tem lá 15 mil, 10 mil processos no gabinete dele esperando para julgar, e agora está na moda de você ter que desenhar, você botar uma imagem, uma linguagem, para chamar a atenção ali da Lívia, que está lá tomando as decisões pelo juiz. Ela acha que a gente não sabe, a gente sabe que são eles que tomam as decisões. Mas é verdade que você tem que chamar a atenção de alguma forma, e me parece que Jesus ele sempre usou das linguagens figurativas para ilustrar o que ele queria ilustrar. Ele fala, olha, eu prego através de parábolas, e eu acho isso sensacional. Então, eu tento visualizar as coisas. João 15, ele está tratando da videira e dos ramos. É uma linguagem de um agricultor, alguém que planta. E tudo está muito associado a isso. Todos os princípios assim que a gente vai aprendendo está associado à agricultura, à construção, porque é o nosso dia a dia, a forma que a gente entende as coisas. Mas olha que interessante isso, a Bíblia também diz que nós colhemos o que nós plantamos. E olha só, ela começa dizendo assim, olha, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Eclesiastes 3. Você conhece aquele texto? Diz: há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Ele vai falando, depois ele fala: há tempo de plantar e tempo de. O texto ele não usa colher, ele usa arrancar o que se plantou. Porque arrancar o que se plantou pode ser também, sabe o quê? Que às vezes você tomou decisões erradas, plantou o que não devia ser plantado. Olha que interessante. E dá tempo, às vezes, de você correr lá e arrancar, porque foi uma decisão horrível que você tomou, péssima, impensada, e você preparar o ambiente de novo para depois semear. Eu acho sensacional isso. O fruto de Deus, que é algo puro, ele requer da gente algo diferente, querido, do que o simples no sentido do custo. O fruto, por exemplo, da santidade. Santidade moral, no sentido ético, do caráter. Você ser uma pessoa confiável, uma pessoa honesta. Santidade moral, sexual, preservar o seu corpo, entendendo que o namoro não é um momento de você ter relação sexual. Isso pode trazer maldição para a sua vida. Porque quando a gente planta alguma coisa fora do contexto bíblico, contrário ao que Deus ele nos orienta, ele direciona para nós, nós vamos colher fruto, mas também é sempre tempo de você se arrepender. O tempo todo ele está nos ensinando a nos arrepender, avaliar a nossa vida e nos arrepender. O que é a pregação do evangelho? É de arrependimento o tempo todo. E eu acho massa, porque Deus fala que ele passa uma borracha quando alguém de fato se arrepende dos seus pecados e confessa os seus pecados, que Deus passa uma borracha. Quantas vezes, cara, eu não caía de novo num pecado e eu falava: Deus, eu errei de novo contra o Senhor, eu pequei de novo contra o Senhor. Ele fala: de novo por quê, né? Eu nem lembro. Uau! Porque sempre é tempo de você se renovar, de você se arrepender, e a misericórdia dele vem. E você sai daqui de uma roupa leve, limpa, branca, principesca. E amanhã, se a gente cai e a gente se arrepende, e esse processo vai acontecendo, nós estamos todos nele, não é verdade?
esse processo de quebradeira até Jesus voltar. Mas, gente, o fruto, ele é algo, uma consequência de um resultado final de alguma coisa. Existe fruto ruim. Quando você, lá em Minas tem muito pé de goiaba, que tem pé de goiaba. E eu duvido você achar uma goiabinha nesses lotes aí que uma goiabinha bonitinha, perfeita. Alguém já achou? Sempre tem um bichinho, sempre tem aquela marquinha, aquelas difícil você ter. Eu fui depois saber assim que minha irmã me deu uma miniatura de pé de goiaba. Aquele negócio meio japonês, como é que chama? Bonsai, só que é o meio do Paraguai, mas é pé de goiaba, porque nem sei se o Japão tem pé de goiaba. Sou Miyagi, isso aí. E ela me deu um bom bonitinho e tal, mas ela falou: Loli, você tem que cuidar, porque é isso, isso, isso. Aí eu fui saber, é uma das frutas mais difíceis de cuidar. Por quê? Porque ela chama muita atenção das moscas, ela é muito docinha, enfim. É tão difícil você ter uma goiaba solta por aí, sem os cuidados necessários, que não dê bicho nela. Ela dá o fruto lá, mas com a hora que você morde, fala, você descarta. O que poderia ser um alimento maravilhoso, um fruto delicioso, que foi feito para saciar a nossa fome, nos dar uma delíciazinha, a gente tem que descartar porque deu bicho. Sabe, queridos, nós estamos num momento global, assim, onde a gente está vendo o caos mesmo. Né? Quanto mais a gente vê essas coisas, eu falo, cara, eu acho que Jesus está voltando. Eu tenho o sentimento de que ele está voltando. Porque só piora os negócios. Só piora. A OMS tem dito para nós que o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Mas se a gente vai para a realidade da vida, para o Instagram, a gente parece que a gente vê que o que foi semeado é outra coisa. Parece que vai sair dali um fruto maravilhoso. Tudo que a gente vive, a gente transparece para as pessoas, parece que está sendo semeado uma coisa maravilhosa e vai vir uma coisa muito boa. Quando a gente vê as pessoas sempre com um carro bacana, viajando sempre, com roupa, não sei o quê, e o Brasil é um dos países mais endividados do mundo. Então, você sabe, o que de fato é o fruto, sabe, cara? Como você avalia os frutos da sua vida hoje? O que você está plantando agora e está cuidando disso para que de fato, na hora certa, dê o fruto, mas um fruto bom? Nunca teve um momento mais propício para mim e para você, a gente mergulhar, gente, de volta na palavra de Deus. Tá todo mundo querendo reescrever a Bíblia. Cada coisa horrorosa. E você vai ver as pessoas falam com tanta convicção e parece que vai vir um fruto tão maravilhoso disso. Mas parece que aquilo ali, ó, pode pegar, fica à vontade, aquele fruto lá vai te libertar. Vem aqui, ó, pega o seu Instagram e modela ele de acordo com um padrãozinho aí, para as pessoas olharem e verem que você é uma pessoa maravilhosa, incrível, sensacional. Vai, pega esse fruto aqui, cara. No trabalho, sabe, assim, não ajuda ninguém não, passa por cima dos outros. Porque é o seu ganha-pão, sabe? Você tem que. Não, a igreja é uma coisa, no trabalho aqui é outra coisa. Eu lembro que lá na Vale, quando a gente começou lá o intervalo, cara, ninguém quis participar do intervalo com Deus. Era eu e três, quatro faxineiros, um mecânico. Depois eu fui saber, estava cheio de crente lá. Até da central, o pessoal meio sem graça. É porque, sabe, a gente não mistura as coisas aqui. Eu falei, o quê, velho? Eu não estou em cima de um palanque aqui pregando um religioso louco, não, cara. Mas assim, tá na hora da gente semear o que tem que ser semeado, cara. Daqui a pouco as coisas vão ser separadas, gente, e só tem dois caminhos.
daqui a pouco vai ser separado, e a gente vai estar diante de Deus e ele vai estar com um por um. E não é porque a gente não matou, não roubou, não fumou, que está tudo certo. A gente tem que avançar esse nível. Sair dessa bolhazinha, desses frutos que a gente acha que são deliciosos, mas que têm levado a gente para a morte. Está na hora da gente voltar e resgatar a essência disso tudo. Quanto mais eu abro minha casa na célula, mais pessoas têm chegado, mais pessoas doentes, pessoas que eu saio dali e daqui a pouco já vejo que ele me adicionou no Instagram e eu dou uma olhada rápida assim e falo, quem é essa pessoa aqui? Qual necessidade, queridão? Seja você. Isso tem fechado os nossos olhos, tem dado um prejuízo gigante para a sua vida. Daqui a pouco você está cheio de remédio. Daqui a pouco você está querendo tirar sua vida. Por quê? Porque o fruto nós não estamos entendendo qual é. E não se engane, Deus não financia fracasso, queridão. Você pode estar fazendo alguma coisa bem intencionado, como o pastor Sandro falou ontem, mas às vezes não tem nada a ver com a vontade de Deus e ele não bota a mão nisso. E sabe, nós precisamos decidir com quem a gente está. Isso custa da gente alguma coisa. Na verdade, custa tudo. Custa tudo da gente. Quando eu decidi, por exemplo, vir integral para a igreja, eu lembro que o Paulo, ele nem conversou comigo sobre salário. Mas eu já sabia que nunca ia ser compatível com o mercado de trabalho. A igreja não é assim. E eu lembro que a gente orando, a Aninha falou, amor, isso é importante para a gente se programar, porque agora a gente vai plantar outra coisa. E se a gente quer colher as coisas de Deus, a gente precisa ter ideia do que vai acontecer. E aí eu fui no Paulo, ele me apresentou, eu achava que era mais ou que era menos, sei lá, e eu falei, nossa. E eu tive que tomar uma decisão, ou eu vinha de verdade, ou eu não vinha. Isso me custou alguma coisa, alguns sonhos de fazer minha casa, papapá, comprar as coisas, viajar e tal, mas foi uma decisão em que eu colho o fruto disso hoje. Mesmo passando apertos, muitas vezes, mas para experimentar o fruto verdadeiro, gente, vai nos custar tudo. Sabe, essa noite o que eu queria dizer para você é que tem um fruto, como o Tiago diz, que ele não convive no mesmo espaço, não pode da sua boca sair água doce, água salgada de uma fonte, de uma videira, não pode sair goiaba. Entende? Nós temos que entender quem nós somos e assumir isso de uma vez por todas. E o meu desafio para você, eu amo a igreja em célula porque ela nos dá a oportunidade de semanalmente ter que lidar, encontrar, ver pessoas que estão vivendo tempos difíceis, tão legais, outros estão melhor na vida, e a gente vai nessa troca entendendo e se ajustando, olhando para a palavra e vendo o que de fato Deus tem para nós. Mas é fato de que o fruto que Jesus está dizendo, que o Pai, que o nosso Deus é glorificado pelo fato da gente dar muito fruto, e Ele condiciona isso a você ser um discípulo de Jesus. E o fruto aqui é o fruto de almas. Um fruto de que Ele espera de cada cristão, que é a gente discipular pessoas, a gente se importar com gente. Sabe, nós temos as nossas dores, mas isso é incrível, porque enquanto Ele está nos tratando, a gente vai
ajudando outros a se tratarem, e é isso. E a gente começa a experimentar dos frutos, e normalmente eles são todos contrários ao que o sistema mundano nos diz para ser. Quando a gente é pressionado para ceder, para fazer, para ser alguém incrível lá fora, Deus está nos chamando para ser o último. A Bíblia fala: considere os outros superiores a você. Ah, que isso? Ame os seus inimigos. Que louco. Mas a semente é plantada no seu coração, e a gente leu, e a gente viu nos versículos anteriores, ele diz que ninguém pode também fazer nada se não estiver conectado em Jesus Cristo. Sabe, eu sei que tem um desejo no seu coração sincero de servir a Deus, de amar a Deus, de viver uma vida reta, sim, colher frutos maravilhosos na sua vida, e Deus é o mais interessado nisso. Mas você tem que entender que é necessário estar ligado na videira. Quando a gente não está conectado, quando você não tem sua vida por completo conectado na palavra, no seu tempo de oração, em unidade com a sua igreja, você não consegue visualizar esse fruto. E às vezes as frutas que caem no pé, sabe? Que fica em volta, que está com aparência de legal, a gente fica nessas migalhas muitas vezes. Sabe, enquanto Deus está preparando uma fruta maravilhosa para nós e quer que a gente cuide disso. No tempo certo vai dar, às vezes a gente quer logo casar e tá todo mundo casando, eu tenho que casar, e cara, quanto porcaria a gente está vendo em Belo Horizonte, tanto divórcio a gente está tendo que administrar, porque a pessoa, cara, eu quero casar, isso não é um negocinho não, cara, isso tem uma aliança espiritual que ninguém quebra. Deixa eu te dizer uma coisa, se você ler um pouco a Bíblia, você vai entender o que é isso. De Deus não se zomba. Não é assim, a gente sai dando as cabeçadas, tudo acelerado do meu jeito, porque eu quero as coisas, e Deus ele não está entrando nesses casamentos. A gente faz a cerimônia linda, e parece que está tudo certo, cara. 1 ano e meio depois, 1 ano depois, está lá no nosso gabinete lá. Por quê? Porque não levou a sério a santidade, porque não se envolveu de verdade com as coisas. Me fala uma passagem que você está lendo, cara. O que Deus falou no seu coração essa semana? E aí depois quer uma validação, um carimbo nosso para poder fazer as coisas. Cara, você não perguntou nada, por que você está querendo agora? Então não é sobre isso. Nós temos que entender que custa da gente, sim, cara. E a igreja vai sobreviver, gente. Não é com multidão, não. É com os fiéis. A palavra diz isso. Mas entenda que isso vai te custar muita coisa para viver esses frutos. Esses frutos, eles requerem um cuidado, sabe? E no tempo certo, Deus vai liberando as coisas para você. Você quer avançar na sua vida? Deus tem um tempo para isso. Quer ser promovido, eu quero as coisas, eu quero reformar um apartamento, tem que ser agora. E a gente vai entrando no cartão de crédito, cartão de dívida, e gente mexendo com bet, com não sei o que, tal. Cara, isso não é para nós, isso é um frutinho podre que está aí no chão, enquanto Deus tem preparado para você algo tão maravilhoso, um banquete tão incrível. Fecha o seguinte. Em Minas, nós temos fogão de lenha. Um dia, talvez lá no céu, você vai entender o que é isso. Comer uma comida feita no fogão de lenha. Com certeza, irmãozão, lá no céu vai ter um fogão de lenha para uma vaca atolada. Quem já comeu vaca atolada? Não, eu sei que você não ainda... Isso é quase o paraíso aqui na Terra, quando você senta no fogão de lenha. O pão de queijo, eu nem preciso falar, né? Lá, para você ter noção, gente, tem rodízio de pão de queijo. Tem pão de queijo com frango, pão de queijo com pão de queijo. E nós amamos isso, está tudo certo. Mas qual que é a diferença de um micro-ondas
para um fogão de lenha? Você sabe? Hum? O fogão de lenha, ele tem um processo de contemplação fundamental para ele. Ele é como uma esposa carente, uma esposa que precisa de um carinho, de um marido que precisa de um toque. Se você não fizer um carinho, eu entender que tem um tempo, fogão de lenha, você bota, você liga e demora, e você tem que abanar, e ele demora umas 2 horas para esquentar. Vai fazer o prato, a vaca atolada é 4 horas para ela ficar pronta. O povo tem que acordar de madrugada. Normalmente quem vai fazer começa ali às 4, 5 horas da manhã para ficar pronto para o almoço. Mas a hora que você senta para comer, ele te entrega um fruto maravilhoso, uma comida deliciosa, que te marca, você lembra aquele dia que você comeu o prato tal, comida tal, foi feita no fogão de lenha. O fruto ele é delicioso, aquela comida ela te satisfaz, ela é deliciosa e ela, sabe? E é um momento que todo mundo senta meio que em volta do fogão de lenha e gera essa delícia que é. Mas tem o micro-ondas também. O micro-ondas te entrega uma pipoquinha rapidão. Esses dias eu cheguei lá, meu pai sozinho, o cheiro de linguiça. Meu pai estava fazendo linguiça no micro-ondas. Eu falei, essa é nova, pai. Ah, meu filho, sabe como é que é aqui? Eu falei, sei. Entregou para ele ali uma comidinha. Ele talvez está achando que é um fruto maravilhoso aquilo e aquilo. E tem uma diferença. Então, eu acho que nós precisamos decidir. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Aquilo que Deus te deu, né? Suas características, sua personalidade, o seu jeito, os talentos que Ele te deu. Isso é um presente dele para você. E a gente falou ontem, e é verdade. Aquilo que a gente faz com esse presente que ele nos deu é o nosso presente para ele. Chegou a hora, queridão, de você assumir a sua real identidade como um cristão. Ou você vai influenciar e vai dar e vai semear e vai colher frutos maravilhosos para a sua vida, entregando para o Senhor. Ou nós vamos ficar nas migalhas, nos contentando com aquelas coisas podres que caem no chão, nos alimentando de pipoca de micro-ondas, podendo até participar de tudo, estar envolvido com a igreja, em tantas coisas, mas uma alma a quilômetros de distância de Deus. Porque Deus não negocia a comida verdadeira. Deus não negocia. Ele não entregou o seu filho para que a gente fique comendo barrinha de cereal rapidinho. Ele não sacrificou o seu filho no madeiro para a gente ficar mandando WhatsApp para Deus as horas que a gente precisa. Ele não te gerou no ventre da sua mãe e diz que até os fios de cabelo foram contados para que você fique mendigando nesse mundo os frutos que o diabo está te oferecendo. O que ele preparou para nós é um banquete. Todo dia nós temos acesso. Sabe, essa noite eu queria encerrar essa conferência com vocês, que certamente marcou minha vida. Ela foi um alimento feito
no fogão de lenha para mim. Estou digerindo ainda. Quando Deus te entrega um fruto, Ele te dá algo. Pô, você não come rápido, não. Você desfruta daquilo. Deus me deu 2 filhas maravilhosas, filhinhas tão lindas. E que antes os prostíbulos eram os frutos que eu buscava na minha vida. Na minha cabeça eu queria satisfazer a minha carne sexualmente, mas Deus me deu uma esposa para eu ter o sexo inteligente, ter uma mulher que é só minha, um marido que é só para ela, e daquela relação ter frutos maravilhosos. É assim, gente, na nossa vida. O que a gente oferecer, a gente vai colher. O que a gente decidir viver hoje, nós vamos colher isso para a eternidade. Por isso que é um momento tão necessário para Fortaleza, para Belo Horizonte, para o Brasil, para que os verdadeiros adoradores, aqueles que são discípulos de Jesus, eles assumam a sua posição e paguem um preço para isso. O Senhor, Ele quer te ajudar a arrancar o que foi plantado. Às vezes o que você tem plantado até aqui é raiz de amargura. Você está, às vezes, brigado com um parente, com um amigo, com um pai e mãe, com um irmão. Oh, isso é a base da nossa vida, querido. Se está avacaiado dentro de casa, você acha que vai dar certo outra coisa? Se eu fosse você, eu ia logo essa semana pedir perdão ou perdoar. Inicie esse processo na sua vida. Eu já falei com vocês, eu perdoei meu pai espancou minha mãe a vida toda. Mas Deus me pediu isso desde o primeiro momento de conversão, porque Ele sabia que só poderia ser destravado a semente para os frutos bons, depois que aquele terreno fosse limpo na minha vida. Um lote vago, querido, está cheio de erva daninha, cheio de coisa avacaiada lá. Em um lote vago, o povo joga lixo. Não semeie, não gaste sua vida no lote vago. Sua alma, ela vale ouro. Em troca dela, o Senhor ofereceu Jesus Cristo ali pela sua vida. Então pensa agora nas coisas que têm tornado esse terreno um terreno baldio, que tem sido semeado coisas tão ruins na sua vida, o que você tem plantado hoje. Deixa o Senhor falar com você. Talvez você vai sair daqui, você vai precisar fazer uma ligação, mandar uma mensagem, dar um passo em direção a fazer essa capina caprichada nesse terreno. Mas a palavra, a promessa do Senhor é que aqueles que vão e de sinceridade se arrependem, ou seja, vão lá e arranca e prepara um novo terreno, Ele semeia para nós os frutos e a semente correta. É uma promessa dele. Isso vai te custar sim, às vezes se envergonhar, orgulho ferido, se humilhar. Vai precisar de coisas acontecer, de confessar pecados, de procurar pessoas, de ir lá devolver o dinheiro que você pegou, que não é seu, de procurar um banco e negociar uma dívida. É tempo, queridão, da gente arrumar o terreno da nossa vida. O Senhor está passando, sabe? As oportunidades, elas estão sendo dadas. Eu vejo isso claramente, não só na minha vida, mas na vida das pessoas. E feliz é aquele que entender isso e pagar o que tem que ser pago agora de preço, para daqui a pouco experimentar e viver e fazer diferença onde tem que fazer.